Meus irmãos, eu quero trazer aquela palavra que sempre faço com respeito à escola bíblica dominical. É um assunto muito importante que nós estamos lendo nesse terceiro trimestre. Eu quero convocar, não é convidar, todos os obreiros, irmãos, você que exerce cargo de liderança na casa do Senhor, para não perder a escola dominical. Nós estamos estudando um assunto que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. E domingo nós vamos estudar sobre a ramateologia, ou seja, a doutrina do pecado. Vamos entender como surgiu o pecado quando o homem caiu lá no Éden, e essa banalização do que é pecado, que o povo está nestes últimos tempos, não tem nada a ver não, sou fraco. Então domingo você vai vir para cá, para a escola dominical, e vai aprender sobre este tema tão importante, né? Eu tenho como guia de leitura e estudo para uma lição como esta, sempre eu faço, na leitura diária. Então, segunda-feira aprendi sobre o pecado, transgredir a lei de Deus, que alguém fica dizendo que pecado, aí a gente está aprendendo na escola dominical, né? Pecado é errar o alvo, mas pecado quer dizer errar o alvo de propósito, com o propósito de errar. Então esse pecado, você vai saber também que tem uns corinhos por aí que diz assim, pecado, pecadinho, pecadão. Aí você vai entender se realmente existe essa nomenclatura na palavra de Deus, né? Pelo que nós entendemos, há pecados que são para a morte e pecado que não é para a morte. A inclinação da carne, nós vamos entender que tem gente que diz assim, a carne é fraca, como se o pecado fosse um fortificante, né? Aí pensa logo em pecar, que é para ficar forte, mas não fica. Se incline para as coisas do Espírito, que você vai ver que é sim, olhe, é sim possível viver sem pecar para a morte. O homem peca por 3 caminhos. Quais são? Palavras, pensamentos e ações. Então, se você coloca o anjo do Senhor que acampa ao seu redor, vamos já falar sobre isso, né? Acampa ao seu redor, para lhe livrar de todo o mal, então é só você entregar seus pensamentos ao Senhor. Senhor, brinda aqui a minha mente, o meu pensamento. Eu quero ver você pensar coisa ruim. Você vai pensar coisa do céu. Você quer ir morar no céu, quer ver as ruas de ouro e cristal, quer ver os anjos voando, passeando, gritando glória, 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 bendito o Senhor. É isso que você vai pensar. Agora, quando a gente não tem essa inclinação do Espírito, aí pensa em tirar vantagem em tudo, a inclinaçãozinha da carne, que é natural, o pecado do homem caído lá no Éden. Você vai identificar tudo isso e você vai entender por palavra. Então vamos fazer o que diz a palavra de Deus. Vamos pedir para que o anjo do Senhor coloque na nossa boca um freio. Quem sabe aqui o que é uma brida? Aqueles boi de carroça que pegam uma brida, bota assim na boca, e quando é para parar, é só puxar assim o cabelo, para na hora. Bota em cavalo. Por que a gente também não pode botar na nossa boca um freio? Como disse Tiago, aquele que não peca em palavra é sábio. Então quem quer sabedoria, peça a Deus que dá, e não lança em rosto. Então é possível sim ter estes caminhos bloqueados, e você ser uma mulher santa, ser um homem santo, ser uma mulher de compromisso com Deus, ser um homem de compromisso com a palavra do Senhor. E as obras são da carne, mas nós não estamos inclinando para a carne, sim para as coisas do Espírito. Domingo na escola bíblica dominical, você terá tudo isto, irmãos, e muito mais, né? Não perca nenhuma lição, coloque no seu coração, não perder. É uma aula que os teólogos chamam aí de ramateologia, né? Que é entendendo o pecado ou estudando sobre o pecado. Meus irmãos, dito isto, nós temos um culto bastante movimentado, onde hoje será o culto onde vamos lembrar o sacrifício. Chega, Luiz, é assim mesmo, né? Luiz é quem sabe agitar aqui, fica mesmo na... Está vendo aí? Luiz é meu grande amigo. Muito obrigado. Meus irmãos, quero que você abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 6, uma leitura bastante conhecida, e
vez e outra a gente usa esse texto para falarmos sobre as armaduras, falarmos sobre proteção, que quando fala aqui em proteção ou armadura, existe armas de ataque e armas de defesa, né? Tem umas que é para se defender. O escudo é para quê? Para se defender. A espada para ataque. Então a gente, sabendo manusear bem estas armas, que aqui são entregues para a igreja do Senhor, é uma igreja vitoriosa. Vem os dados inflamados do maligno, mas com o escudo a gente vai se defendendo. Mas hoje eu quero trazer uma palavra e podemos até dar um título ou um tema a esta palavra: conhecendo os adversários que nós temos que enfrentar. Irmão, numa batalha, numa tática de luta, os militares sabem, os que serviram as Forças Armadas, e até nós que somos leigos no assunto, a gente entende que numa guerra, quando você conhece o adversário, fica mais fácil de você penetrar, quebrar a sua guarda e armar algum tipo de armadilha, por assim dizer, para enfraquecer o adversário. Quando você não tem informação sobre o inimigo, aí você fica sem saber qual é a arma que você vai usar. Você não sabe qual é a arma que você vai usar. É tanto que no exército, aonde eu servi por 4 anos, a gente aprendeu que lá no meu pelotão tinha um pelotão chamado de reconhecimento, aonde chamava-se um GC, grupo de combate, aonde as pessoas eram enviadas para conhecer a área, saber se ia ser o ataque numa montanha, ou na neve, ou no cerrado, porque sabendo disso, você volta para o comando e já diz: rapaz, a área lá tem muita ponte e muito rio. Então você já vai se preparando com as armas anti-anfíbios, com o equipamento necessário para transpor alguns obstáculos que com certeza você vai encontrar, o tipo de inimigo que você vai enfrentar, se são gigantes. Josué usou essa tática, enviando os espias, Moisés idem. Então é uma tática militar muito antiga e necessária. E nós estamos em guerra, sim ou não? Quem é o nosso inimigo? E vamos para a Bíblia, né? Um disse ali o Satanás, mas é verdade, irmãos. Só que nós estamos batalhando e enfrentando adversários invisíveis. Você lutar com quem você está vendo, eu vou olhar, se o camarada for grande, dá tempo de eu correr, né? Se for pequenininho, eu vou só de cascudo. Mas se for do meu porte, eu vou enfrentá-lo. Então, parece brincadeira, mas o conhecer o adversário lhe traz vantagem antecipada para que você saiba como vai enfrentar aquele adversário. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, e nós vamos nos prender somente ao versículo 12, mas diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao conselho que ele dá: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne. Olha lá, já identifiquei aqui o ponto, que o meu adversário não é carne. Está vendo aí? Vamos nos alimentando. Porque não temos que lutar contra a carne. Não é seu irmão, não é seu primo, não é seu sobrinho, não é seu vizinho, não é seu companheiro de trabalho, contra carne e sangue, mas sim contra. Aí vem
os primeiros adversários. Eu quero perguntar à igreja se vocês têm visto estes adversários por aí. Diz o versículo 12, parte final, né? Contra os principados. Quem sabe aí o que é os principados? Olha lá, você tem que lutar contra ele, é os principados. Qual é o tipo de farda que ele está usando? Qual é a arma que ele está usando? Qual o terreno que ele está atuando, para que você vá sabendo o que você vai enfrentar? Pensando aí, né? Então a potestade contra os principados, contra as potestades, 2, né? Diga 2. Olha lá. Quem já viu aqui um principados? Quem já viu aqui uma potestade? São invisíveis. Eu falei que era invisível, mas não são insensitivos. Nós vamos identificar como é que eles agem, para nós conhecer e enfrentar, né? Se for aí um vendaval muito pesado, a gente vai ter que procurar uma rocha firme para firmar os nossos passos e o vento bater e a gente ficar inabalável. Senão a gente vai perder essa guerra. Contra os príncipes das trevas deste século, olha lá, e contra as hostes espirituais da maldade. Olha, irmãos. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ainda diz o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, desanime não, fique firme. O conselho é ficar firme. Para entendermos, irmãos, identificar estes adversários, temos que entender que no mundo espiritual existe uma organização. Não é tudo bagunçado. Você vai contratar numa empresa, lá você tem o empresário, você vai ter os subalternos, você vai ter a parte administrativa, você vai ter o trabalhador do campo, você vai ter alguém que precisa fazer uma mão de obra especializada para o trabalho que você está executando. Então, nas regiões celestiais, ou seja, espirituais, não é diferente. Na angelologia vai dizer que os anjos, eles são classificados, organizados, hierarquicamente. Nós temos os querubins, serafins, arcanjo, anjos, potestades, tronos. São 9 as classificações angelicais. Então eles são bem organizados. E nós tratando aqui para o lado do mal, que está a nos perseguir, que está a nos atacar constantemente, nós vamos primeiramente pensar um pouco. Quem era o nosso adversário maior, chamado Lúcifer? Ele era um e dos que se destacava. Ele era um querubim que andava entre as pedras afogueadas de confiança. O objetivo dele, ele foi criado para louvar, para engrandecer o Altíssimo. Era esta a função dele, juntamente com o que ele dominava. Então cada anjo tem a sua classificação, tendo também a sua responsabilidade. Uns são mensageiros, outros estão a serviço de nós. Sabia que Deus tem designado anjos para estar ao nosso lado? Não estou falando aqui de anjo da guarda, estou falando de missão de anjo. O salmista vai dizer no Salmo 34 e no versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. Você pode não ver, mas você pode sentir que a mão de Deus tem lhe protegido, tem lhe guardado. Você não vê um anjo do seu lado, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus designou um anjo para livrar você do mal. Isso é a Bíblia, viu, irmãos? É a palavra de Deus que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Sabe por que ele está ao redor?
Porque o adversário, que também é invisível, ele não fica mais ao seu redor, mas ele está por fora, que nem casca de banana, procurando quem ele possa tragar. Mas quando ele chega perto de você, que teme ao Senhor, então ele vê imediatamente que para lhe proteger, o Altíssimo designou do seu exército celestial um anjo para dizer: neste você não pode tocar, nesta você não pode derrubar, porque o poder de Deus foi entregue a ele nos céus e na terra. Porque há quem pense que está de pé porque é forte, porque tem sido inteligente, porque soube se livrar do mal. Não, senhor, não, senhora, você está de pé porque Deus segurou na sua mão, lhe protegeu e tem tirado você do pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Comecei a estudar essa situação desde ontem, que está no meu coração esta palavra fervendo. E eu disse à minha esposa hoje, quando eu começo a ler essas coisas, me dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, irmão, sabe por quê? Porque eu não mereço, você não merece, mas o amor de Deus é tão grande, a sua misericórdia é tão inexplicável, que Ele, com a sua onisciência, designou o anjo para dizer: toma conta dela, toma conta dele, toma conta dele, orienta ela, porque Ele nos ama. Aí eu lendo, eu começo a sentir, irmãos, como se para onde eu vou, o anjo vai comigo. Para onde eu vou, o anjo vai comigo. Se eu estou dormindo, Ele está me guardando. Se eu estou trabalhando, Ele está me guardando. Quando estou à beira do abismo, Ele segura nas minhas mãos e diz: por aí não é o caminho que Deus tem para você. Aleluia. Eu podia até cantar aquele corinho que dizia assim: tem anjos voando neste lugar. Tem sim um corinho que diz: tem anjos voando neste lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque o adversário, olhe para cá que nós vamos conhecer o adversário. Ele tem colocado na minha e na sua cabeça que nós estamos sozinhos, que cada um tem que se virar, tem que se esforçar, apresentar-se para ser bem sucedido. Não é não, é aquele que está em você, é quem faz a vontade de Deus na sua vida, mas tem que ter o temor do Senhor sobre as nossas vidas. E eu coloquei aqui sobre os principados, eu fui pesquisar o que é principados na Bíblia, né? E principalmente na linguagem hebraica, no aramaico, há um desses grandes homens aí. Eu escrevi aqui os dizeres que os mais sabidos do que eu disseram, né? Que principados quer dizer arque, vem do arque. Está aqui, eu fiz uma lista bem grande, que é aquele que é posto, os principados. Não diz aqui, ó, o texto diz assim, ó. O texto diz assim, ó: temos que lutar-se contra os principados. É o demônio principal. Eu pedi para tirar as crianças porque o assunto que eu vou tocar aqui é muito forte. Você sabia que o Satanás, que o diabo, ele tem designado das suas hostes infernais e angelicais anjos principais para prejudicar as nações? A este é dado o nome de principados, porque eles são demônios princípios, aonde distribui tarefa para os demais. Existem demônios que controlam as nações inteiras com bruxarias, com trabalhos para emperrar as nações, para que uma nação, mesmo sendo rica, tanto no solo, como no ar, como na floresta, mas continue sendo escravizada. Isto não é obra da mão de homem, isto é obra de demônio, que é chamado pelos seres angelicais de principados.
Está vendo aí? Que às vezes a gente fica sem saber, mas por que uma nação tão rica, tão importante, que se vendêssemos 10% do que temos no solo, em uma só capital, daria para cada brasileiro, vou falar aqui do Brasil, ter direito para a sua vida, só bastava vender 10%, ter direito a 2 salários para cada brasileiro, 220 milhões de brasileiros, teria direito a isto. Por que isso não acontece? É ruindade? Não, é ação de demônios, não é só no Brasil não. Sou conhecedor de que um grande pregador tomou um avião e foi pregar na Pensilvânia, e quando estava dentro do avião, se apresentou-se lá uma senhora, bem vestida, e disse: você vai para onde? Na conversa, disse: eu vou pregar em tal canto assim. Você? Eu vou para uma reunião que foi convocada pelo chefe maior, e de todas as nações, tem que estar lá o chefe que comanda a parte espiritual do mal, chamada bruxaria, né? Ou você acha que não tem? Por que isso, irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. Essa vida que nós estamos vivendo, ela é passageira, mas quando se emperra uma nação inteira, quando se coloca de joelho uma nação inteira, só tem uma coisa que pode quebrar esta maldição, está escrito em 2 Crônicas capítulo 7 e o versículo 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Está vendo aí, crente, porque é preciso você orar? Notei aqui algumas referências para aqueles que queiram ver. Quem pode ler para mim aí, Efésios capítulo 2, versículo 2, está logo aí na leitura, é só voltar uma página e você vai ver. 2 e 2, olha o que é que diz. Está vendo aí onde é que ele está operando? Tem alguém desobediente, irmãos? Você meditou no que ele disse? Eu vou ler aqui no microfone para você entender melhor. Em que algum diz assim, ó: em vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo, quando você não tinha Deus no coração, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Não é seu irmão não, aquele buraco que ele cavou do lado da sua casa para lhe fazer raiva, foi ele não. Ele foi usado por alguém com o propósito de roubar a sua paz, de tirar a sua alegria, de fazer com que você perca o momento de adoração a Deus, porque você foi chamado para adorar, para ser uma adoradora, um adorador, mas não é interessante para o adversário que você alcance esse objetivo, então ele vai fazer de tudo, mas lembre-se que nesta hora, Deus tem acampado o seu anjo ao seu redor. Aleluia. Quem pode ler Romanos capítulo 8 e o versículo 38 e o 39? Eu acho que hoje só vai dar para a gente falar só neste, né? Romanos capítulo 8, 38 e 39, quem pode ler? Está vendo aí? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eles podem muito, mas não podem tudo. Ele faz muito reboliço, mas não pode tocar em você. Eu quero que você saia daqui nesta noite dizendo: Deus me escolheu para ser um vencedor, e hostes infernais não vai tocar na minha vida.
porque eles vêm sutilmente, para que você não perceba. Ele não vai chegar de vez não, ele não vai chegar de vez não, e ele começa a lhe atacar logo pelo seu pensamento, sabia? A semente, ela é jogada no seu pensamento. Cavou esse buraco aí perto da minha casa, eu vou empurrar uma pedra bem grande aí dentro, só de rir. Você quer logo revidar. Mas qual é o segredo da vitória? É você amar os seus inimigos, orar por aquele que vos persegue, aí você desarma toda a armadilha do diabo. Então esses principados, essas potestades, ela não pode separar você do amor de Deus que está arraigados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. O outro adversário que a gente não vê, mas ele existe, chamado de potestade, chama-se arquissocial, ou arquissocia, quer dizer esse nome aqui, potestade. Eu disse que principado quer dizer arque. Se alguém falar, o arqui-inimigo, vem dessa palavra, o radical dessa palavra, vem dela. Fulano é meu arqui-inimigo, está aí. Aí quando se diz assim, potestade arquissocial, ou socia, como diz. Aí eu fui saber o que era isso. Aí diz aqui, ó, demônios que influenciam, vejam só, irmãos, influenciam a política. Dá para você pensar aí? Olhe para cá. O que é que tem a ver um bebê no ventre de sua mãe? Qual é o pecado que esta nova formação fez para a humanidade? Qual foi? Mas estão arquitetando projetos que se dizem a favor do aborto. E se eu ou você falar publicamente, seremos lixados, seremos deixados de lado, somos antissocial. Mas não é porque aqueles homens estão querendo, não. Por trás dele existe as potestades infernais. Aí eu fui buscar alguns canais que ele usam para fazer isso. Além de usar a política, não estou falando do político, viu? Estou falando da política, que não é só uma coisa. Não estou dando nome aqui a político, mas estou falando de política, porque cabe a mim e a você, como bom cidadão, sabermos fazer as escolhas. Sim, temos que saber fazer. Foi mandado uma circular entre nós, dizendo que nós não votamos em candidato que apoia o aborto. Quem se lembra disso aqui? Quem se lembra que a gente leu aqui? Mas tem gente que votou. Você está pensando que isso vai passar, que Deus vai esquecer? Pecado não tem prazo de validade não, você vai pagar. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Estou falando de político não, estou falando de política, no contexto geral, porque não é só aqui, já tem países por aí que já aprovou. Aí outro canalzinho aí, ó, não é só a política que ele influencia não, não é só a política, eu coloquei aqui, ó, mídia. Olha o instrumento, irmãos, que o diabo está usando, a mídia. Inventaram até uma palavra bonita aí, uma tal de uma fake news, né? Aí as pessoas que defendem essa questão, usada por estas potestades, faz um malabarismo, coloca na nossa cabeça, de que isso aí é a saúde, meu corpo, minhas regras. O corpo não é seu. O corpo não é seu, foi Deus quem te deu, você vai prestar conta diante de Deus.
Como que você é dono? Não entendo essa questão. Somos de Deus, mas sai alguma notícia boa, vamos dizer assim, 24 horas de notícia. Quantas horas nestas 24 horas são notícias boas? Mas teve um tempo que já teve. Pelo menos eu fiz o telecurso 2º grau. Me acordava de madrugada numa televisão que meia hora para esquentar, mas eu queria ver o telecurso 2º grau. Depois eu fiz curso de mestre de obra, tudo pela... Tem hoje. Tem não tem. E nenhuma rede aberta passa alguma coisa que venha lhe trazer alguma produtividade, porque eles se descobrirem, eles vão cobrar dinheiro de você para você assistir. Pode ser no canal fechado, mas aberto você não tem. Então a mídia, ela tem sido influenciada pelos principados e pelas potestades para ser um instrumento aonde contamina toda a sociedade. Está vendo aí por que você é guardado? Porque o anjo do Senhor está ao seu lado. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que ainda tem mãe que entrega um celular na mão do seu filho e bota para ele assistir um desenho todo contaminado, e além do mais oferecido aos deuses pagãos, formado dentro da fornalha do inferno, para confundir a mente dos seus filhos, de nossos netos, e ainda entrega porque o menino fica calminho. Desperta, crente. Não deixa que os principados e a potestade que você não pode ver, mas Deus tem aberto o seu olhar espiritual para saber que nada disso está dando certo na vida da sociedade. Tem gente que ama isso, né, irmãos? Vai estudar a fundo, faz jornalismo para tu ver como é que se manipula uma informação, como se bota na cabeça das pessoas uma coisa mesmo sem ela querer. Nos campos de concentração, aonde estavam os judeus todos lá, tinha uma lavagem cerebral direta, era música cantando e mostrando o céu por dentro e por fora, e ele queria incutir na cabeça dos judeus que ele estava passando por aquele momento, mas que ia passar, e de repente ele chegava a uma câmara de gás. Não tinha ação para se revoltar, para dizer que não queria passar por aquele momento, porque 6 milhões de judeus, um campo de concentração onde tinha 300 soldados, tinha 40 mil judeus, mas eles não faziam nada, era manipulado pela mente. Quem é que faz isso? Demônios, intitulado como protestades, mas não tem só a mídia não, tem mais, artes, um dia desse eu fiquei horrorizado, no museu muito importante, estava lá um cidadão, praticamente sem roupa nenhuma, mas tinha criança de 6 anos, de 5 anos, tocando as suas partes, e alguém dizia que era arte. Outro pegava um símbolo religioso, e na sua virilha ele fazia o desmanchar de tudo aquilo, dizendo que é arte. E você acredita nisso? Mas tem gente que acredita. Tem gente que bate o pé, principalmente quando chega dentro de uma faculdade doutrinada, que é verdade, falo com conhecimento de causa, e não venha me dizer, foi feito um estudo de cada 10 crentes, é sério, igreja, de cada 10 crentes que entram na faculdade, 8 se desvia, 8, ou muda de igreja porque o cordão na igreja está muito arrochado, ele não quer. Sou dono da minha vida, os princípios, não sei de quê, o fulano de tal, barbudinho, que passou um tempo lá todinho, estudando o conhecimento, comportamento humano, vai dizer isso, vai dizer aquilo. Você vai para o inferno se cair nesta onda dessa potestade que está atuando na humanidade.
E a humanidade não está percebendo, mas a igreja está sendo alertada, porque o cordão vai arrochar. Vai arrochar e só vai ficar quem for crente que vai para o céu, que está disposto a entregar sua cabeça numa bandeja. Estão querendo mudar até a Bíblia? Padrões estão muito arcaicos. E tem crente por aí, ó, pastor, que está apoiando, meus irmãos. Está dando apoio a esse tipo de trabalho. O que é isso? É porque ele quer? É a ação das potestades, que você não vê, mas você sente. Que não é comum um crente que tem Deus no coração apoiar esse tipo de aberração que por aí está. Irmão, está estreitando, realmente está estreitando. Não é fácil ser crente não, viu? Desmantelado é fácil. E tem mais. Vou chegar lá ainda, na outra esfera, que dá tempo. Aí tem príncipe das trevas. Esse é terrível. Mas tem uma área que ele atua. Olha, tem um que atua nas nações, é como se fosse um chefe. Aí chama Tranca-Rua, Zé Pilinta, Maria Mulambo. Você vai atacar aquela encruzilhada, você vai para lá, você vai para cá, faz a distribuição. Irmãos, não duvide, a força do mal existe, mas para você vencer tem que ser lavado no sangue do Cordeiro. Distribui para ir na sua casa, criar contenda, que eles são especialistas nisso. Se você não conhecer, você não vai se prevenir, você não vai ter a arma certa para contra-atacar. Sabe, descansa no Senhor, porque Deus pelejará por nós. Os principados das trevas, eles atuam, sabe onde? No cosmos. Você já ouviu falar que existe, o apóstolo Paulo deixou bem claro, primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu. A potestade, esse cosmo é só o primeiro, é só o primeiro. Nesta esfera estão atuando este demônio que traz o nome de príncipe das trevas. Sabe por que ele faz isso? Quem viu falar aqui num vírus chamado ebola? Ebola, estou falando de uma coisa bem do nosso tempo. Quem foi? Veio lá para cá. Quem foi que trouxe esse vírus para cá? Foi o quê? Através do ar. Você acha que Deus vai criar situações na natureza para prejudicar a sua própria criatura? Ele só fez isso quando quis dizimar no período de Noé. Mas cidades inteiras são destruídas, catástrofes aparecem, catástrofe. Aí alguém diz, olha, não entende de mim, olha a mão de Deus, não, é o salário que ele plantou. Você vai lá na Índia, vou dizer nome, aí lá tem um altar que as vacas você não pode, se a vaca bater na sua cabeça, tem que deixar ela pisar. A urina dela serve como remédio, aqui a gente joga fora. Macacos lá por cima dos altares, ratos. E por aí você vai, isso aí é obra de quem, irmãos? De um ser humano comum no seu bom senso. São os adversários invisíveis trabalhando na consciência e no coração daqueles que dão lugar, não têm o temor do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, chegando em Atenas, ele viu lá um altar ao Deus desconhecido, mas tinha altar a todo tipo e gosto de santo. Irmãos, eles adoram rato, cobra, papagaio, vaca, cavalo, mas não dão glória a Deus. De que se queixa o homem? É a Bíblia. Mas vamos para o último, que esse é o que você pode perceber, e às vezes nós temos ao lado da nossa casa
aonde trabalhamos, estas castras atuando, porque a característica número 1 desses que eu vou falar agora é o anonimato. Ele parece crente, fala igual a crente, prega igual a crente, mas na hora eles fazem igual a Judas. Igual a Judas, estava lá no meio dos 12, boas conversas. E eu quero correr para concluir isso aqui, porque não vou falar dos demais. Hastes espirituais são demônios que estão autorizados pelos principados para usar, para se apossar de outro corpo. É quando a gente diz assim, fulano está endemoniado. Eu coloquei aqui algumas versões, que eu não vou algumas. Podemos até ver, como por exemplo em Lucas capítulo 13, versículo 11, tinha uma mulher que tinha lá um espírito de enfermidade, andava assim. Jesus chegou a repreendê-la lá. Tem demônios assim escravizando homens e mulheres, jogando nas calçadas, debaixo das marquises. Tem casa, tem família, mas não querem ficar na sua casa, nem junto da sua família. O que é isso? Estão possessos de demônio, chamado de hastes. Está aqui. Hostes espirituais da maldade. Aí tem aí, dá um bocado de nome deles aí, né? Como acabei de citar aqui, que eu não vou dizer de novo. Eu não vim para falar dele, eu vim para expulsar ele em nome de Jesus. Esses eles atingem, irmãos, se a gente não tiver cuidado, ele entra, é pelo ouvido mesmo, pelo olhar, ele chama, aqueles que dão lugar a ele, chama de cavalo, olha só, irmão, cavalo, pegou um cavalo, aí pega na vida do camarada e faz um destroço só. Primeira coisa, eles não querem que ninguém descubra quem eles são, para não serem expulsos. Lembra daquele demônio? E aí, Jesus Nazareno, que viesse ter conosco, o que é que nós temos feito? Hein? Dá para o Senhor me expulsar aí para aquela manada de porco? Fui estudar um pouquinho a fundo, mas não é que tem, irmão? Existe. A nossa felicidade é termos o Senhor como nosso guardião, é termos a nossa casa acobertada com o sangue precioso de Jesus. Vou terminar por aqui, mas ainda vou ficar devendo alguma coisa, falar sobre a carne, o mundo e o diabo, para você conhecer. Mas esta palavra não é para você ficar temeroso não, é para você dar glória a Deus e aleluia. Porque muitas vezes você não pode se livrar, você não conhece o seu adversário, você não está vendo, mas o Senhor está te livrando. Versículo 8 do Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Não vai chegar esse tipo de coisa na tua tenda, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, por onde quer que você andando. Deus lhe deu autoridade para no momento em que eles se levantarem, você usar a arma do nome de Jesus e repreendê-lo. E ele tem que sair e bater em retirada, né? Que Deus em Cristo aplique esta palavra em nosso coração. Tinha muito mais, mas a hora já chegou. Vamos ao nosso ato da Santa Ceia. Convido a amada igreja para ficar de pé. Não se preocupe não, irmão, esses 15 minutos a gente acredita, como diz o menino que trabalha comigo, né, no banco de hora. Abra sua Bíblia em 1